Oi, gente, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala com vocês é Erenita, presidente da Academia Sergipana de Ciências Contábeis. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje falando de contabilidade para fazermos mais uma live. E hoje nós teremos aqui a professora Nadiele. Sim, a professora Nadiele, que também faz parte da Academia Sergipana de Ciências Contábeis. Ela é academista e ela é professora na UFS de Itabaiana. Então é com muito orgulho, muita satisfação que hoje nós trazemos aqui a professora Nadiele nesse nosso projeto falando de contabilidade. É um projeto que nós criamos para aproveitarmos esse momento da quarentena, um momento onde queremos trazer conhecimento para vocês, vários temas falando de contabilidade, e é extremamente importante que vocês também nos dê sugestões daquilo que vocês querem que nós traigamos, que nós possamos trazer para vocês. Então, suas sugestões é muito importante, a interatividade de vocês nesse momento também é extremamente importante. Se vocês tiverem perguntas sobre o tema de hoje, vocês podem fazer seus questionamentos, suas perguntas. Aí embaixo tem um ícone com interrogação, e é um ícone que vocês podem fazer perguntas e a gente já vai lá direto nesses questionamentos. E nós vamos estar aqui nesse momento para poder interagir com vocês e, como já falei, trazer conhecimentos. E se vocês puderem, por favor, fiquem em casa. Esse é o momento que nós estamos precisando cada vez mais nos movimentarmos nessa corrente de luta contra o Covid, para que nós possamos concluir logo essa situação e voltarmos na nossa rotina, né? Quero deixar um abraço aqui para todos os academistas que estão aqui presentes nessa live de hoje. Olha, a Lana Glícia já está dando boa tarde. Boa tarde, Lana. Estou aguardando você para a próxima live, tá? E Nadiele também já chegou aqui, já está acenando. Deixa eu mandar o convite para ela, para que ela possa entrar. Nadiele. Hoje nós vamos trabalhar o tema como conduzir os estudos durante a muito importante, não só para estudantes, mas para profissionais e aqueles profissionais que querem se manter atualizados no mercado. Agora todo mundo já consegue ver professora Nadiele, porque eu já estou Isso. conseguindo. Pronto, acho que agora tá certo. A gente Que bom, trocou minha o querida. aparelho aqui e deu certo. Ah, então era isso. Às vezes a internet fica falhando e com essa demanda toda de lives, né? Por isso que eu gosto de fazer as lives esse horário, às 17 horas, porque fica mais tranquilo. E aí a gente tem condições, porque a partir das 18 horas é uma avalanche de lives na internet nesse tempo É, de quarentena. Tudo bem, Itabaiana? Como é que tá por aí? aqui, né, gente, eu tô em casa, tá tentando manter, né, a quarentena certinho. Tem alguns casos, né, já que aumenta de vez em quando por conta do próprio, a necessidade do pessoal estar saindo de casa muitas vezes, leva a isso, né, e o aumento dos testes também que estão sendo feitos, mas Deus está no controle de tudo, né, e se Deus quiser, essa fase daqui a pouco vai passar. Com certeza. E aí nós temos que ter cada vez mais consciência para que a gente possa ficar em casa, sair realmente só se for necessário, né? E, se possível, adequar uma pessoa apenas, ou duas no máximo, dependendo da quantidade de pessoas que tem em casa, para resolver coisas externas. Porque quanto menos pessoas estiverem ocupando esses espaços externos, melhor para a gente, né? Então, Isso, professora, hoje nosso tema é como conduzir os estudos nessa quarentena, né? E você, justamente. essa bagagem de experiência que tem, com essa demanda que você tem no convívio com os alunos, o que você traz para nós nesse tema? Como conduzir os estudos durante essa quarentena? Como é que os estudantes, os profissionais, eles podem usar essa quarentena a favor deles, né, com foco. Eu vejo muitas pessoas falando e até se lamentando por conta da ansiedade, do medo, e às vezes as pessoas se perdem.
de saber ter foco naquilo que utilizar. E hoje a gente vê uma demanda de informações muito grande e gratuitas até, né, pela internet. Então, o que é que você traz para a gente que a gente pode compartilhar nessa situação para que as pessoas possam ter essas ideias? Porque às vezes as pessoas estão tão envolvidas com o medo e com a ansiedade, a expectativa do retorno, que elas esquecem de pensar, né? Não tem criatividade. Isso. Antes, Erenita, eu só queria abrir um parênteses, porque assim, eu tô vendo aqui, né, alguns parentes meus comentando, entrando na live. Eu queria mandar um beijo, né, para minha mãe, para minha irmã que estão assistindo aí, para minha tia Neidia e para minha prima, que já comentou um monte de coração aí, a Carla. E também, ontem, até um aluno meu, o Henrique. Ele falou assim, professora, mande um abraço para a gente. Então, vou mandar um abraço logo para todos os meus alunos da UFS também. Todos vão se sentir abraçados agora, que eu não vou citar o nome de todos, que muita gente está entrando, né? E eu vou ser injusta, né? Se eu não citar alguns, mas todo mundo se sinta abraçado. E também os amigos acadêmicos também, né, que estão entrando para nos prestigiar. Mas, Sim, bem, a nossa vice-presidente já está aqui também, Salete Leite. Pois Uma pense numa honra, né? Então, E... e receber esses coraçõezinhos na live é muito importante, porque a gente sente a interatividade, né, das pessoas. É muito legal. Isso, é verdade. Então, acho que é bom esses momentos. E como você falou, hoje em dia a gente tem muitas lives acontecendo, né? É tanta live, é tanto curso online que às vezes a gente fica até para onde eu vou, né? É tanta informação disponível que realmente dá essa sensação de que você nunca vai conseguir abarcar tudo. Você não vai conseguir abraçar tudo, né? E aí é por isso que é necessário um planejamento, de fato. Né? É necessário uma estratégia de estudo. Você não pode ficar atrás de tudo que aparece. Porque às vezes nem tudo que vai aparecer, por mais interessante que seja, não vai ser útil para você, não vai ser importante para você naquele determinado momento. Então você vê qual é o seu ramo profissional, você vê o aluno, por exemplo, quais são as disciplinas que ele tem mais dificuldade ou mais afinidade, qual é o projeto que ele tem, o planejamento para o futuro, e aí ele vai correr atrás dessas ferramentas que nós temos hoje em dia, né, e que com essa quarentena terminou aumentando ainda mais a oferta, né, e consequentemente também a demanda. E você falando, né, que tem gerado ansiedade, né, é tanta coisa, é tanta informação disponível que as pessoas ficam correndo realmente atrás das coisas. E você tem que ter um foco, né? E também não pode, a gente sabe que essa situação não está sendo fácil, alguns estão numa situação mais confortável que outros, mas para todos dá aquele medo, dá aquela ansiedade, aquela preocupação com o futuro. Mas a gente tem que manter o nosso foco em cuidar da nossa saúde, tanto física como emocional, né, como espiritual também, para a gente poder enfrentar esse momento e quando isso passar, a gente sair mais forte, mais conhecedor das coisas também, né, ter mais compreensão das coisas. E aí eu estava pensando, né, sobre esse tema que você propôs, a gente discutiu, esse cenário que a gente está vivendo, ela mostra para o estudante, para o profissional contábil, a necessidade de uma atualização constante, porque a gente dormiu com um cenário e acordou com outro cenário totalmente diferente. Né? Por mais que as notícias internacionais já estavam falando sobre esse vírus e tal, para a gente foi algo assim que o brasileiro tem esse costume de achar que as coisas não vão acontecer com ele. Então, de repente, surgiu e foram novas normas, portarias, medidas provisórias, um monte de informação nova que mudou o cotidiano dos escritórios contábeis, principalmente nessa parte trabalhista, né? E aí a gente prova aqui que a gente tem que estar atento a todas as mudanças e que se você quer ser um profissional contábil, se você não gostar de estudar, vai ficar muito difícil a sua continuidade nesse mercado, né? Porque assim, tudo muda de uma hora para outra. E foi justamente isso que aconteceu. Então, assim, é aquela coisa que às vezes a gente bate em sala de aula para os alunos. Olha, vocês têm que ter independência acadêmica, vocês têm que aprender a estudar sozinho e tal. E aí, eles não entendem às vezes. Mas aí, numa situação como essa, a gente vê a necessidade
de que o profissional ele saiba estudar só, porque nesse momento a maioria das faculdades não estão tendo aulas presenciais, não estão tendo. Algumas estão tendo à distância, mas eu já não tenho mais aquele contato próximo com o professor. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou esperar o professor aprender o assunto para poder passar para mim, sendo que eu estou dentro do escritório precisando dessa demanda para hoje, precisando saber disso para hoje. Então, o que é que acontece? Isso mostra a necessidade que nós temos de estudar sozinhos, de aprender a estudar, né? Porque as mudanças ocorrem e às vezes não dá tempo da gente esperar que outra pessoa aprenda para nos ensinar, né? É necessário que a gente tenha essa independência de estudar e de aprender sozinhos. Eu acredito que esse momento ele é crucial para explicar isso, para quem ainda não conseguiu compreender essa necessidade. E se você é contador e não gosta de estudar, esse é o momento de você ver que a profissão deve ser abraçada por quem quer aprender, por quem tem sede de aprender e quer estudar todos os dias, né? Então, assim, Pode falar. basicamente é isso, né? Na introdução, do ponto de vista introdutório, né? Vamos dizer assim, a necessidade de aprender a aprender. Aprender, aprender. Adoro essa frase, é muito importante, porque muitas pessoas não compreendem que nós precisamos aprender a aprender. Mesmo com esse histórico que nós temos de carreira, de experiência, né, de vivência na contabilidade, nós temos que estar todos os dias aprendendo, todos os dias alimentando o nosso conhecimento, a nossa mente. E quem não assistiu, convido novamente a assistir a live da semana passada, está lá no nosso canal do YouTube, da Academia Sergipana de Ciências Contábeis, que nós falamos justamente nesse sentido, para que o profissional ele compreenda para que ele compreenda a sua identidade profissional e que ele se posicione no mercado. Só que para ele poder compreender essa identidade profissional e se posicionar no mercado, ele precisa ter conhecimento, que é o que você traz no tema de hoje. Se você não estudar, você não tem condições de se posicionar no mercado, porque aí vem outras pessoas com mais conhecimento, com mais inteligência, né, para utilizar. E hoje o contador 4.0, né, ele precisa muito trabalhar essa questão da inteligência, não é achar que as máquinas vão fazer tudo, mas que ele precisa saber funcionar essas máquinas, eles precisam se preparar para serem bons consultores para o mercado. Então, esqueça essa historinha de ficar sabendo só conta, preencher DARF e ler relatórios, né? Ele tem que se preparar e ir muito mais além. Então, hoje a gente vê o Conselho Federal de Contabilidade, os conselhos, na verdade, né? Tanto de Sergipe, regional, tanto de Sergipe quanto de outros estados, todos os dias nós temos lives com relação a legislações, né? Na internet, no horário da noite. Então, é importante vocês acompanharem e terem todo esse progresso. Não só através de lives, mas cursos também, que dignifica a nossa classe. Deixa eu ler aqui, Nadiele, alguns comentários, que eu estou vendo que está uma chuva de comentários e eu estou adorando. Deixa eu ver aqui. Ai, gente, espera aí um pouquinho. Deixa eu ver daqui de onde eu começo. Eu estou me perdendo aqui porque é no celular. Lana diz aqui. Onde a... Peraí, vai dar certo. Tudo vai dar certo. Quando é em celular, e agora com essa tela compartilhada, aí fica mais difícil ainda. Maria Salete, ela diz, digo, capacidade de novos conhecimentos e inovação. Essa palavra, Salete, é sensacional, é a palavra do momento, inovação. Se o profissional ele não estiver preparado para inovar, ele não vai conseguir se manter no mercado. Não é isso, professora? Isso, justamente. E aí essas novas tecnologias, tudo, a gente tem que saber usar, né, ao nosso favor também. E saber procurar também o que há de novo,
para que o profissional contábil ele não venha descobrir o que vai acontecer só quando já aconteceu, né? Ele ter essa capacidade de prever os fatos e poder já ir se adaptando para não ser um choque, né? Quando as coisas novas surgirem. Aí tem outro comentário aqui, Biel Santos, ele diz assim, aliar teoria à prática também acaba sendo um desafio para muitos. Me fala um pouquinho sobre isso, professora. Então, Aliar essa teoria à questão de prática. aliar, né, a teoria à prática é essencial. Por quê? Como, Erenita, me diga, né, se é possível alguém fazer algum registro contábil sem estudar o que é a conta contábil, o que é um ativo, o que é um passivo, o que é um patrimônio líquido, o que é um débito e um crédito. Não é possível. Né? Você não pode dizer assim, vá fazer um lançamento contábil. Se você fizer sem conhecer a teoria, você vai fazer de forma autômata, né? Autômata, melhor dizendo, de forma que você não vai raciocinar. Então, é necessário que o aluno, que o profissional entenda que ler, que estudar é a base para que ele possa executar bem os seus serviços. Porque preencher certas coisas automáticas, uma pessoa mesmo sem formação, ela consegue. Mas aí o que é que acontece? A gente está saindo de uma era em que o contador ele estava apenas para fazer registros. Mas hoje a Uhum. gente tem que analisar registros, a gente tem que analisar demonstrativos, tem que analisar cenários. Então, é necessário ter uma subjetividade, é necessário ter um conhecimento teórico, porque sem ele não vai ser possível. Por exemplo, você vai pegar uma demonstração contábil. Você vai analisar só os números pelos números ou você tem que ver todo um contexto social, econômico, político que está ali dentro daquele demonstrativo contábil e que foi refletido ali por meio de números. Então, é necessário que o estudante, ele às vezes tem pavor de pronunciamentos contábeis, né, de CPCs, e isso é normal. Às vezes a gente pensa que aquilo ali é uma coisa que nunca vai ser usada, nunca vai ser aplicado, mas quando a gente vai ver na prática, é justamente aquilo que está por trás da prática, né? Eu não consigo executar a prática se eu não souber aquilo que eu estou fazendo na teoria, se eu não souber o que são as contas, quais são os critérios de mensuração das contas, e isso eu só vou aprender se eu parar para ler a teoria, né? Às vezes, por exemplo, os alunos, eles podem ter uma dificuldade em perceber que a pesquisa científica é algo prático. Por que é Uhum. algo prático se é algo escrito, se não é um lançamento contábil que eu faço no sistema, se não é um SPED que eu estou fazendo, enfim. Porque você está aplicando algo da teoria num segmento, né, empresarial, no setor público, você está aplicando aquilo que você viu na teoria, que se eu pego, por exemplo, as empresas que estão na Bovespa, por exemplo, e pego aqueles indicadores que eu aprendi na disciplina de análise, na teoria, e aplico isso nessas empresas, eu estou fazendo o quê? A prática. Só que eu transformei a prática num trabalho científico. Né? Então, assim, e a pessoa que ela passa a estudar a teoria, ela pode trabalhar em qualquer local, porque ela vai saber além da parte automática. Ela sabe a parte automática e se precisar fazer a parte teórica, a parte do raciocínio, da subjetividade, ele vai saber fazer. Né? Então, assim, o profissional que ele entende que a prática e a teoria são coisas que têm que andar juntas, ele vai ter muito mais espaço nesse novo contexto que a gente está inserido. Com certeza. Inclusive, empresas de contabilidade, eu tenho bastante contato com empresas de contabilidades e elas estão passando um processo de seleção para que esses profissionais eles possam adentrar, porque aquelas pessoas que simplesmente concluem o curso, né, e dizem formados, graduados em contabilidade, mas não tem essa capacidade de compreender a prática, porque a gente sabe, quem tem experiência e quem está à frente de uma empresa de contabilidade ou de qualquer órgão trabalhando com contabilidade, é conhecedor daquele aluno que acabou de se formar e daquela pessoa que já tem uma certa bagagem, né? Então, ao responder alguns questionamentos nesse momento do recrutamento e seleção, essa pessoa que está recrutando,
ela vai entender e vai identificar. Esse aluno, ele é recém-formado, mas ele tem uma noção de como desenvolver esse trabalho. Esse aluno é recém-formado, mas ele não sabe nada. Ele tem que voltar e fazer o curso novamente. Eu já ouvi muito isso. Erenita, tem alunos que precisam voltar e fazer o curso novamente. Então, esse momento é muito importante salientar que nós não estamos de férias. Nós não estamos passando por um descanso por acaso, né? Eu tenho refletido muito isso na minha vida, o quanto que essa quarentena está me ajudando em rever e colocar muitas coisas no lugar, e coisas que antes eu nem enxergava. Então, é um tempo que nós estamos tendo, mas um tempo que nós não tínhamos planejado. Então, agora nós temos tempo, mas eu preciso saber gerir o tempo, né, Nadiele? Isso, justamente. Para que as pessoas possam dividir esse tempo para poder estudar, para poder investir nos estudos. Então, eu acredito que a gente tem que usar, mesmo esse momento que não é tão favorável, né, por conta do contexto, mas a gente tem que buscar usar ele ao nosso favor, né? E a gente sabe que, principalmente quem mora na capital, nas cidades maiores que tem muito trânsito, perdia muito tempo no trânsito indo ao trabalho, na verdade, indo à faculdade. E os alunos, por exemplo, aqui de Itabaiana, que tem um deslocamento de outras cidades para Itabaiana para vir estudar e tudo. Então, esse tempo a gente já ganhou. Mesmo aquele aluno, mesmo aquele profissional que está fazendo home office, ele pode entender que ele tem um tempo a mais, mesmo que ele passe o dia trabalhando em casa, fazendo seus relatórios, fazendo as declarações, o tempo que ele gastaria, né, no trânsito, no deslocamento, ele tem que usar esse tempo agora para estudar também, né, para poder estar se atualizando. Então, acho assim, o tempo que a gente está tendo a mais, se a gente usar só esse tempo que a gente gastava no deslocamento para poder tirar esse tempo para estudar, já vai ser um grande avanço, né? Se a gente souber organizar isso. E assim, utilizar o nosso tempo de forma que a gente possa aproveitar as ferramentas que estão sendo disponibilizadas hoje. Uma coisa legal é você, às vezes, colocar um cronômetro, né? Porque você está trabalhando, você tem a parte das atividades do escritório que você está fazendo em casa. Mas você sabe que você passava meia hora, 40 minutos no trânsito, vamos dizer, uma hora. Então, você colocar ali um cronômetro realmente para antes de começar as atividades do trabalho, do home office em si, você ter aqueles minutos, aquela hora para estudar. E como você pode fazer isso, né? Você pode, primeiro, ler o jornal, né? Ler algum jornal diariamente. Mas o que é que isso tem a ver com estudar? Porque justamente o contexto econômico, social e político tem interferido no nosso cotidiano, nos escritórios de contabilidade também. Outra coisa que eu até separei aqui, leia o Diário Oficial todos os dias, porque sai um novo decreto, sai uma portaria, sai um regulamento tanto do Estado, da Prefeitura, como do governo federal. Então, sempre dá uma olhada. Mas isso é estudar e é uma forma de você instruir os seus clientes. Vou só abrir o... Professores, né? Os professores... Justamente. Atualizar, porque aquele aluno que sai da faculdade e nós aceitamos ele no mercado, nós contratamos ele no mercado, ele vem com base no que ele adquiriu lá. Então, se os professores eles não tiverem atualizados, eles não procurarem achar que aquele conteúdo que ele deu o ano X, ele vai dar nos 10 anos seguintes, esse professor está extremamente defasado. Não, com certeza. Então, ele precisa ter essa consciência de se atualizar para poder trazer mais propriedade de conhecimento. A nossa estrutura conceitual, né, a estrutura conceitual básica, a CPC 00, mudou ano passado, no final do ano passado para o início do ano. Então, todos os alunos que aprenderam o pronunciamento contábil há um ano atrás, têm que reler todo o pronunciamento agora, porque muita coisa mudou, né? E aí, quando eu estava falando da questão, por exemplo, do Diário Oficial, por que é importante o contador ler e estudar os regulamentos? Eu estava assistindo uma live do governador, e aí ele falando da falta de compreensão de alguns pontos do decreto. Por exemplo, ele permitiu, né, a equipe dele permitiu que abrisse loja de móveis e eletrodomésticos. Então, tinha empresa de decorações achando que podia abrir.
Aí, essa falta de compreensão, muitas vezes, por parte do cliente, mas se o contador ele sabe, ele instrui o seu cliente e evita problemas para esse cliente. Então, assim, mas eu não tenho nada a ver, não sou eu que tenho que estar explicando a ele qual é a atividade dele. Será muito bom se você pudesse colocar nesse lugar, mandar um e-mail, colocar alguma postagem, se comunicar com o seu cliente e dizer assim, ó, esse tipo de atividade pode voltar, essa não pode, né? Porque você evita problemas para o seu cliente. Então, por isso que é importante ler o jornal e ler o Diário Oficial também, né? Isso que você está trazendo é muito, muito importante, e principalmente para aquele contador não achar que, isso não é papel meu, né? Eu estou adentrando no papel do advogado ou estou fazendo o papel do administrador. O contador ele tem que ter uma compreensão, ele tem que ter uma visão sistêmica, ele tem que entender do todo do negócio do seu cliente, para que ele possa dar uma consultoria muito bem preparada. E se você der uma consultoria estruturada para aquele cliente, consequentemente você vai ter esse cliente pro resto da vida. Agora, se você limita-se a dizer que minha parte é até aqui e o resto não é comigo, você também tem que ter sabedoria para saber separar isso e saber como dizer, olha, nesse momento eu não posso entrar nesse contexto porque não cabe a mim. Vamos procurar juntos o advogado para conversar e debatermos sobre esse assunto. Mas o contador, ele nunca deve largar de mão daquela situação e deixar que o outro, né, resolva, mesmo porque nós dizemos todo o tempo, a contabilidade é o coração da empresa. Então, se nós não estivermos acompanhando, o coração vai deixar de bater, né? Então, precisamos ter essa polêmica. Isso. Outra coisa também que poderia ser uma dica, né? É aquilo que já se sabe, que é aproveitar os cursos de atualização que estão sendo feitos gratuitamente, né? Por diversas plataformas. Eu separei algumas aqui, como a FGV, né? O Núcleo Brasileiro de Estágios, Senac, Sebrae, o Senai e diversas outras instituições que estão oferecendo cursos gratuitos nesse momento. E aí é uma oportunidade do profissional e do estudante pegar esse conteúdo, ver aquilo que está mais alinhado à sua área de conhecimento, à sua atuação profissional e se atualizar, né? E também acho que é um momento da gente aprender algo novo também. Por que não aprender algo novo? Escolher algo que eu possa aprender durante a quarentena. Né? Eu não vou conseguir aprender a falar japonês durante a quarentena, né? Em 1 mês, 2 meses. Mas assim, eu posso aprender algo novo. Por exemplo, eu mesma comprei alguns cursos de uma plataforma chamada Power BI, que é algo que vai substituir daqui a alguns anos o Excel nas empresas, e algumas já está substituindo, né? E aí eu estou fazendo um curso, eu não trabalho em escritório contábil, mas eu dou aula, então isso eu posso já passar para os meus alunos nos próximos semestres. Então, separar esse período para aprender algo novo realmente. Né? Eu não sou bom nisso, então vou tentar estudar esse conteúdo. Isso que você está trazendo é muito importante, e até mesmo para que a gente comece, eu acho que a internet dela, de professora Nadiele, está falhando. Gente, vocês ouvem, vocês estão vendo a mim e a professora Nadiele, dê um... Voltou. Respondam aí. Voltou. Ai, que bom. Então, professora, como eu estava falando, isso daí é muito importante, e até mesmo para que as pessoas possam começar a se identificar. Eu estou fazendo curso de contabilidade, mas qual é o nicho que eu quero trabalhar? Onde é que eu me identifico mais? Porque hoje você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. São muitas informações. Então, se você quer ser um excelente perito, né, no que você quer fazer perícia, onde você vai se especializar. Então, eu gosto da parte tributária. Foque nisso, veja como você se identifica e como você quer ser visto no mercado profissional, para que você, assim que concluir sua graduação, você possa logo fazer uma especialização, né? E conseguir um espaço bem importante no mercado. Justamente. Então, assim, buscar, e como a gente está dizendo, né? Como nós estamos falando, é uma necessidade que a gente vai ter de estar sempre se renovando, sempre inovando. Então,
usar a quarentena para aprender algo novo, né? Ou aperfeiçoar uma habilidade já existente que você não tinha tempo, talvez, de fazer na rotina normal. Por exemplo, algo que os contadores precisam acordar é a questão da retórica em si, né? De saber falar, fazer um curso de oratória, né? Nesse momento, treinar, falar, porque isso vai ser demandado da gente, né? Saber se expressar, saber falar, saber se portar nos ambientes, porque é um diferencial. E hoje em dia, é como eu digo em sala de aulas, ser bacharel, todo ano, cada faculdade forma 50 a 100. Mas qual vai ser o seu diferencial? Né? Ser mais um bacharel ou ser um bacharel que fez uma atividade extra, que publicou algum artigo, que sabe falar um idioma além do português, que sabe usar tecnologia, qual vai ser o seu diferencial, né? Hoje nós estamos tendo eu digo que está sendo uma grande oportunidade. Hoje mesmo eu mandei uma mensagem para o grupo dos acadêmicos dizendo isso para eles, que nós estamos tendo uma grande oportunidade, né? Quantos professores eles se sentem confortáveis dentro de uma sala de aula para dar a sua aula magnífica? No entanto, eles se sentem ainda desconfortáveis a estar em frente a uma câmera. Então, quando eu digo que nesse momento é uma oportunidade, nossas reuniões, por exemplo, na academia, são reuniões fechadas. Reuniões onde nós estudamos, onde nós debatemos assuntos acadêmicos, assuntos das faculdades, né, dos estudantes. E hoje nós estamos tendo aqui essa oportunidade de trazer conhecimento, de falarmos publicamente. Então, isso que você está trazendo é extremamente importante. A professora Lana já colocou aqui que o contador é um profissional que vive se atualizando. Então, gente, a atualização do contador não tem que ser extremamente só voltada para a parte técnica, mas existe a parte do autoconhecimento também. Como eu, ser humano, tenho que me preparar? Quais são as minhas habilidades? Quais são as minhas dificuldades? Para que eu possa me expressar melhor, para que eu possa me vender, porque o contador é um vendedor também, né? Quanto que ele precisa se vender para que o serviço dele seja comprado, seja adquirido pelo seu cliente. Então, tudo isso nós precisamos estar bem conscientes para que nós possamos nos preparar. E não é assustador. Não é assustador, eu digo porque hoje quem está entrando no mercado tem um mercado aberto como não se tinha no passado. Né? Tem várias demandas de oportunidades que na minha época, por exemplo, não tinha. Então, hoje, estar aqui recebendo esse conhecimento abertamente é extremamente importante e útil. Né? Então, só vale agora a pessoa dizer, eu quero e começar a dar o passo, saber gerir seu tempo. Eu queria fazer um comentário sobre essa questão do gestão do tempo. Algumas pessoas, quando você falou, algumas pessoas devem pensar, mas hoje eu estou em home office e a minha casa é cheia de gente e eu tenho dificuldade de alinhar esse tempo por conta do ambiente, né? Uma técnica que a gente usa aqui na minha casa é a questão de que o que você vai fazer agora? Então, por exemplo, meus filhos, eles têm um trabalho para fazer ou algo para estudar. Ele vem e nos diz que está fazendo isso. Olha, eu preciso fazer isso e isso para a faculdade, ou eu preciso demandar tantas horas para o meu trabalho. E aí, o que é que nós fazemos? Nós respeitamos esse tempo. Então, quando você se comunica, gente, essa comunicação ela precisa começar dentro de casa. Quando você se comunica com as pessoas que você convive, a sua vida fica mais leve, não fica pesada, porque você está se comunicando, você está informando o que está fazendo e as pessoas começam a respeitar aquilo que você precisa fazer. Mas se você se isola num quarto, liga um som, porque hoje as pessoas têm mania de estudar, os estudantes estudam com o som ligado, né? E aí, quem vai saber se você está se divertindo ou se você está estudando? Então, é importante você estar dizendo aos seus pais ou a quem quer que esteja no seu convívio aquilo que você precisa fazer para você saber esse relacionamento familiar, saber ter esse relacionamento familiar e, consequentemente, lá fora, você também vai saber se relacionar socialmente. Porque quando a gente começa a se comunicar melhor, consequentemente, a gente tem uma leveza
para lidar com o nosso trabalho, onde quer que seja dentro de casa ou externo. Faz sentido isso, professora? Sim, sim, com certeza. E é como você falou, se eu não consigo me comunicar com a minha família, como eu vou me comunicar com os meus clientes, né, com os fornecedores, com toda uma gama de pessoas que eu vou ter que me relacionar do ponto de vista profissional, né? E essa quarentena também nos faz refletir sobre a importância, né, da família nesse processo, né, de desenvolvimento do ser humano mesmo, né? E assim, eu dou graças a Deus porque aqui em casa a gente também tem essa questão da comunicação, como você estava falando. Então, meu pai fala, aí, hoje a gente vai precisar resolver isso, e aí todo mundo vai tentar se planejar de uma forma que aquilo possa ser realizado, né? E todo mundo tenta colaborar um com os outros, né? Minha irmã tem assistir uma aula online, então a gente já sabe que naquele momento ela vai estar no quarto assistindo, então a gente vai evitar, né, tá passando e tal. Então, assim, a gente também tenta fazer isso. A gente sabe que as famílias muitas vezes não tem um diálogo para isso, mas é importante a gente buscar, porque a família é a nossa base aqui na Terra, né? Então, e é a família quem vai nos proporcionar chegar a lugares maiores, né? Lugares mais longe, né? Assim, então, eu acredito que esse momento da quarentena vai nos ensinar muito, tanto do ponto de vista acadêmico, profissional, mas também emocional, do relacionamento com a família, aprender a se comunicar com a família para poder se comunicar de forma externa. A gente sabe que existem diversas dinâmicas, né, dentro das famílias e que às vezes não é fácil, né? Porque cada realidade, cada família é uma história, né? Mas eu acredito que vai ser crucial esse momento, também para essa questão que você estava falando. E assim, eu dou graças a Deus também, porque a minha família foi quem me proporcionou chegar onde eu cheguei, né? Eu estou conversando com você hoje como professora da UFES e membro da academia, porque eu tive pais, né? Um pai e uma mãe que me incentivou, que me motivou a estudar, a ir mais longe, né? Então, assim, todo mundo vai ter que fazer uma corrente agora, né? Segurar uns nas mãos dos outros, né? E dizer assim, não, nós vamos vencer isso juntos, né? Vencer esse momento juntos, aprender juntos. E o que nós podemos também aprender em família, em amor, em compreensão, né? Em união. E eu acredito que a gente entende que como cristãos, né, que Deus ele fala conosco de várias formas. Eu acredito que esse momento dessa quarentena é uma forma da gente poder pensar e meditar como a gente pode ser melhor, né? Não sair dela para voltar para a mesma vida, mas para uma vida melhor, mais equilibrada, com mais amor, com mais compreensão, né? Eu acredito que a gente vai aprender muito ainda. E você falando aí me remeteu, né, à lembrança do momento em que nós estamos ali entregando o diploma para aqueles alunos que estão se formando. O quanto é orgulhoso para nós, professores, olharmos para a família. Eu sempre digo aos meus colegas professores que a gente conhece o aluno de verdade no dia da formatura, porque a gente conhece a família. Né? Nós passamos ali, o aluno passa 4, 5 anos dentro de uma faculdade, uma universidade, fazendo a graduação, e nós temos uma afinidade com eles, né? De uma forma próxima, e ali nós começamos a configurar uma identidade daquela pessoa, daquele aluno, mas, de fato, nós só conhecemos aquele aluno no dia da formatura. Porque na entrega daquele diploma, quando a gente vem para um pai, né, uma mãe que aperta a nossa mão e diz obrigado, professora, isso não tem preço. E a gente vê muitas das vezes a humildade que é aquela família, o orgulho que aquela família está ali vivenciando naquele momento e quanto de sofrimento, de dor, né, de perseverança, resiliência que aquele estudante passou durante aqueles longos anos. Então, quanto mais a gente se relacionar abertamente com a família nesse momento da quarentena, melhor para os nossos estudos, melhor para o nosso conhecimento, melhor para gerir nosso tempo e, consequentemente, melhor para sermos profissionais lá fora. Porque, como você falou, a família é a base de tudo. E tem um outro ponto, antes de entrar nesse ponto, eu quero deixar meu abraço aqui para a Ângela Dantas, que também já se faz presente na live. Dailton também é membro da academia, a Ângela é membro da academia, Dailton é membro da academia, e os acadêmicos estão aqui, fortes conosco,
E essa é a nossa tarefa, né? Nós juntos somos mais fortes, nós juntos somos a SCC, para que nós possamos levar conhecimento para toda a classe contábil e a comunidade. Professora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da preparação do exame de suficiência. Como é que você vê isso nesse momento? Então, não é hora de relaxar, né? Porque o exame de suficiência não foi cancelado. A prova foi adiada, a data ainda vai ser definida, mas vai ter em algum momento, né? E aí, tanto para quem também vai fazer algum concurso, né? Porque pode ser que tenha alguns profissionais, aquelas pessoas já formadas que estão correndo atrás de algum concurso, que teve a inscrição antes dessa quarentena. E o exame de suficiência para os nossos estudantes especificamente, é ele aproveitar, escolher, né, alguma rede social, algum canal no YouTube, pesquisar algum professor que ele se adeque com a metodologia, né, e assistir às aulas, assistir, resolver questões, né, aproveitar as questões, as provas passadas, pegar provas de concursos de outras bancas e treinar. Ou então escolher aqui também no Instagram, mas ter alguma ferramenta que ele possa estar olhando como é feita a resolução das questões. A gente sabe que as faculdades, elas normalmente fazem seus cursos, né? Aqui na UFES de Itabaiana mesmo, é feito o curso preparatório, mas nesse momento de atividades suspensas, a gente não sabe quando vai voltar e quando vai ser feito. Mas o aluno, ele não pode esperar esse momento de retorno. Ele já tem que estar estudando, porque pode retornar antes do que a gente espera, e a gente espera que seja o quanto antes, né? Então, continuar estudando, buscar algum canal ou alguma página no Instagram que ele possa se identificar com a linguagem, com a forma de abordar, e que esteja atualizado também, né? Que esteja com as questões mais novas, assistir, resolver, buscar questões de concursos de outras bancas, né? E resolver, mas para que eu vou treinar questões de outras bancas? Para você renovar as questões. Por quê? O exame de suficiência, ele não vai repetir as questões, ele repete o conteúdo. Uma questão ou outra tem um modelo semelhante, mas são questões diferentes. Às vezes ele traz normas que a gente não espera que vai trazer e ele trata. Então, pegar provas de concursos aí do ano passado e as que tiveram até o início do ano, antes da quarentena, e estudar e praticar. E não deixar assim o ritmo. Porque é tudo sempre que dá errado é porque alguém perdeu o ritmo. Geralmente é porque perdeu o ritmo, né? Então, assim, não deixar desmotivar, estudar, entender que se vai ter um tempo a mais, bom, é um tempo a mais para eu estudar, para eu ir lá e fazer o maior número de questões possíveis, né? E no caso do concurseiro, entender assim, enquanto a minha concorrência está achando que vai demorar, vou descansar um pouquinho, você estuda, porque a vaga vai ser sua, né? Então, assim, nesse momento que as provas ficam sem saber quando vai ser o dia, quando vai ser a prova, quando é que vai ser marcado, gera essa coisa da desmotivação. Mas a gente tem que olhar que esse momento de espera é um momento de produzir, de estudar e de chegar lá e fazer com que a prova se torne fácil, de tanto que se treinou, de tanto que se praticou. Eu digo até, para complementar a sua fala, que esse é o momento de se preparar. Se preparar para as oportunidades que estão por vir. Muita coisa, mas muita coisa vai ter de mudança. E vagas vão surgir, né? Quantas pessoas estão aí aposentadas e ainda trabalhando, e que diante de tudo isso, essas pessoas vão ter que realmente ficar em casa. Então, vagas vão surgir, concursos vão aparecer. E esse é o momento de você que está ouvindo essa live agora, colocar isso na sua mente, de que você pode, você consegue, você merece essa oportunidade, mas você precisa se preparar. Se você tiver preparado, consequentemente vai sair na frente. Muitas vezes as pessoas com medo acham assim, rapaz, não vai ter mais emprego, né? Não vai ter mais oportunidades, porque muita empresa vai fechar, muita empresa vai quebrar, não sei o quê. E aí as pessoas começam a se colocar nessa posição do medo, do pânico, e não entendem que algumas oportunidades vão ser fechadas, infelizmente, mas outras vão se abrir. Mas essas outras que vão se abrir é para o profissional que foi capaz de se renovar, de se atualizar e de passar na frente, né?
Infelizmente, algumas vão ser fechadas, mas outras vão surgir com um novo perfil. Com certeza, com certeza. Se hoje já está sendo selecionado aqueles que têm talento, aqueles que realmente mostram empenho, imagine agora que, de fato, vai conseguir, vai surgir muitas oportunidades. Agora precisa aproveitar o momento para se preparar. Professora, eu não passei ainda assim em público de primeira mão. Eu quero falar aqui para o público, para a sociedade, que logo, logo nós já estamos em momento de preparação. Nós vamos ter o Fórum Literário, não é isso? Fórum Literário da Se Academia Deus quiser. Contábeis. Antes mesmo, bem pouquinho antes da quarentena, nós tivemos uma reunião onde houve toda a logística, toda a preparação. O edital já está sendo preparado, executado, e logo, logo nós vamos poder externar isso para vocês. Eu queria, professora, que você pudesse trazer um pouquinho, já que você faz parte dessa comissão, falar um pouquinho sobre esse fórum literário, para que comece a estimular essas pessoas a participarem, né? Como é que eles vão poder participar desse fórum? O que é que precisa, como é que eles precisam estar preparados para participar futuramente desse fórum, ainda esse ano, tá? Se Deus quiser. Pois é. Então, esse fórum, né, como a gente vinha falando, vai ser uma oportunidade de estudantes e profissionais apresentarem seus trabalhos, né? Um profissional, às vezes, que tem um trabalho científico, de um processo de melhoria que ele executou na sua empresa, né? De um estudo de caso no seu escritório, na sua empresa. O estudante também, que juntamente com o professor desenvolveu uma pesquisa, vai ter a oportunidade de estar apresentando esses estudos, né, para o público em geral, tanto no formato de banner, vamos ter também mesas redondas com debates, né, como a gente tinha discutido, e as palestras, né, então vai ser uma oportunidade para todos aprenderem e também ensinarem, porque à medida que você aprende, você também pode ensinar algo, né, e ali eles vão estar passando aquilo que coletaram de informações, de dados, que vão ser úteis para a prática também, né, e para as universidades. Então, os alunos, eu já faço o convite de já, né, para que os alunos possam estar nessa quarentena, desenvolvendo projetos de pesquisa, desenvolvendo seus artigos, começando a colocar as ideias aí no papel, para que quando esse momento chegar, possam submeter seus trabalhos, porque, como a gente vinha discutindo, vai ter certificados, né, para os autores dos artigos, quem apresentar vai ter um certificado, vai ter o certificado de melhor trabalho, né, que inclusive é a medalha que vai ser dada, né, que vai ser uma grande honra, né, e eu espero que um aluno da UF de Itabaiana receba, né, essa medalha, né, sem partidarismo, né, mas assim, bem isenta, estou sendo bem isenta nesse momento. Mas vai ser uma oportunidade para os alunos irem mostrarem seus trabalhos, suas pesquisas, também fazer o convite para os alunos das faculdades, das universidades de ciências contábeis para se programarem para quando chegar na data do evento, trabalhar como voluntário no evento. E aí o aluno que ele vai trabalhar como voluntário, ele vai ter a oportunidade de conhecer muita gente, né, de conhecer muitos contatos profissionais, de mostrar responsabilidade, empenho, que isso faz diferença, né? E aí ele vai ter a oportunidade de tanto ganhar o certificado, porque a gente ganha aluno com certificado, né? A gente convence ele com horas complementares. Então, ele vai ter a oportunidade, por exemplo, de ganhar o certificado como ouvinte do evento, como voluntário, porque trabalhou no evento, aquele que se inscrever como voluntário, e se ele ainda participar como artigo, recebe outro certificado. Então, 3 certificados. E ainda concorre à medalha, né? A medalha de honra ao mérito. Então, assim, é um convite que a gente faz. Né? Eu que sou uma pessoa que gosto muito dessa parte de pesquisa, faço campanha mesmo, se for necessário, e convido desde já todos os alunos de todas as faculdades aqui de Sergipe. E também aí, né, quem sabe alguém da Bahia, de Alagoas que queira vir prestigiar o evento também, que venham, que com certeza vai ser um marco na contabilidade de Sergipe. Com certeza, nós estamos nos preparando justamente para isso, para que esse evento seja um marco na classe contábil, principalmente sergipana. E além da medalha, né, de honra ao mérito,
da Academia Sergipana de Ciências Contábeis, com os certificados, também vai ter a publicação do seu Na artigo em revista. revistas, né? Isso. Eu, presencialmente, junto com alguns outros membros, iremos nas faculdades e universidades fazer esse convite a vocês, mas desde já sintam-se convidados a começar a escrever artigos para que vocês possam participar desse evento, que vai ser agora no segundo semestre de 2020. Então, assuntos que estejam correlacionados com a contabilidade, eles vão poder participar desse nosso evento da academia, que vai ser o Fórum Literário da Academia Sergipana de Ciências Contábeis. Então, nós estamos, desde o ano passado, nos preparando para esse evento, com todo o nosso conhecimento e carinho para o público da contabilidade. Vamos ter uma mesa redonda de debates com grandes profissionais sergipanos. Estamos ainda verificando, alinhando melhor qual vai ser o tema, mas já garanto que são com excelentes profissionais, eles já estamos fazendo contato com eles, e provavelmente da área de perícia. Então, é um assunto muito instigante, né, para os estudantes. Então, quanto antes vocês começarem a utilizar esse tempo que vocês têm na quarentena, gente. Olha quanta oportunidade a gente está trazendo aqui hoje, né, nessa live. Quanta oportunidade. Então, utilize esse tempo que vocês têm a favor de você mesmo, para que você possa se sentir um bom profissional futuramente. E esse futuro tem que ser logo, tem que ser amanhã. Só depende de você. Quanto mais rápido você der esse passo, consequentemente, mais rápido você vai ter seu resultado. Nós vamos estar aqui toda semana trazendo uma pessoa diferente, um membro da academia, quem sabe, pessoas externas também, para que nós possamos trazer dicas, trazer conhecimento, trazer ideias para vocês. Vocês nos conhecerem também, que isso é importante. Muitas pessoas ainda não conheciam, né, a Academia Sergipana de Ciências Contábeis, mas que hoje, de alguns anos para cá, ela está sendo tendo maior visibilidade, não só em Sergipe, como fora Sergipe. Então, tudo isso é muito importante. E a participação de vocês é importante nesse momento, porque logo, logo, quem sabe, vocês vão estar aqui no nosso lugar, né? Então, isso é importante, esse alinhamento, essa conjuntura, para que a contabilidade de Sergipe cada dia cresça mais. O que mais, professora, você tem para nos trazer, né, nessa live de hoje? Acho que daqui a pouco deve estar encerrando. A live sempre dá um minutinho. Então, só para encerrar, eu queria, assim, porque a gente sabe que toda essa questão tem que estudar, vamos estudar, mas a gente também tem que ter um momento de descanso da nossa mente, né? E é importante o estudante ele escolher um bom livro para ler, ouvir boas músicas, né? E eu quero dar uma indicação aqui também de duas séries, certo? Rapidinho, duas séries para o aluno assistir o profissional, onde ele vai poder ver a prática da negociação, de investir, de como fazer a parte gerencial do seu negócio. É O Sócio, da History Channel. Você pode assistir online. Tem vários episódios também no YouTube. E Shark Tank Brasil. Tanque de Tubarões de Brasil, né? Só que em inglês. Também tem no YouTube os episódios, onde você pode assistir. São investidores, empresários, falando de técnicas de avaliação de empresas. O sócio mesmo, ele vai em pequenos negócios e mostra e reestrutura e fala de demonstração contábil, mas de uma forma leve, às vezes um pouco tensa, porque tem aqueles embates por conta do dinheiro, porque investe, não investe, mas é divertido e é interessante. Isso é algo na prática, você vai ver na prática e você depois pode pegar os termos, anotar e estudar e aumentar seu conhecimento. Que bom. Professor, eu quero aqui imensamente agradecer essa oportunidade que você nos traz com todo o seu conhecimento, com todo o seu carisma de sempre, tá? Gratidão mesmo por todas essas dicas, por trazer sua experiência e que possa trazer mais conteúdo para nós também. Sinta-se desde já convidada a trazer novos conteúdos. Amei essa live cheia de coraçãozinho, foi muito bom. Um abraço aí, bem apertado, virtual para a família Nadiele.
participativa para os alunos da UFES de Itabaiana, para os alunos de todas as faculdades e universidades que puderam estar aqui presentes. Um abraço também virtual para todos os acadêmicos que aqui estiveram presentes e que na próxima semana a gente vai estar de volta trazendo um novo conteúdo para vocês. Terça-feira, às 17 horas, nós temos um encontro marcado aqui no Instagram da academia. Um grande abraço. Professora, quer encerrar com a frase, alguma coisa? Não só agradecer a você pela oportunidade e confiança de sempre, mandar um abraço para todo mundo que assistiu, né, e dizer que mantém uma fé em Deus, que Ele está no controle de tudo, tá bom? Um beijo. Tchau. Pois é, gente, aqui encerrando essa live de hoje, quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. Terça-feira nós estaremos de volta com mais um conteúdo e mais um membro da Academia Sergipana de Ciências Contábeis, trazendo informações para vocês. Fiquem em casa, cuide-se e cuide do seu conhecimento, da sua educação profissional, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.